Boa tarde, meus irmãos. Espero que vocês tenham passado um bom dia, uma quinta-feira gostosa, na presença de Deus, realizando os seus trabalhos e vislumbrando um futuro melhor para vocês. Ontem nós tivemos o nosso primeiro culto de oração, que foi feito numa sala de computador. E nós tivemos a participação de 10, mais ou menos 15 pessoas, mais ou menos, 15 famílias, 10 famílias, umas 15 pessoas. E eu sou grato a Deus por aqueles irmãos. Foi uma experiência. E eu quero pedir àqueles irmãos que, por causa da qualidade do áudio, a qualidade do vídeo, que foi ruim, eu quero pedir um pouco de paciência. Nós estamos treinando, fazer o melhor. Então há uma série de ajustes técnicos para a gente poder chegar a uma situação um pouco melhor. O som, por exemplo, ontem, na mensagem que eu trouxe, na breve reflexão, praticamente ficou inaudível, irreconhecível por causa do barulho. Mas a gente vai acertando isso devagarzinho. Na quarta-feira que vem nós vamos ter novamente. E eu quero avisar para os irmãos da terceira idade que no sábado que vem o nosso grupo Frutificando, esse grupo vai estar presente no sábado às 9 horas da manhã. Eu vou mandar o endereço direitinho, então você vai preparando aí o seu celular, quem tem computador, o seu computador, e aí da sua casa você vai acompanhar aquilo que nós vamos fazer, nós vamos atingir, alcançar você mesmo aí na sua casa, onde você está. Nós não podemos esquecer de ninguém, já que a igreja não pode, pelo menos por enquanto, se reunir pessoalmente, então vamos nos reunir, vamos nos ver virtualmente. Eu espero que vocês tenham gostado da experiência de ontem, apesar de estar imperfeita ainda, mas vai melhorar. Então tenha um pouco de paciência que a gente chega lá. Quero também avisar a todos os irmãos que nós vamos continuar com as nossas reflexões diárias, todos os dias na parte da tarde, nesse horário, daqui para as 6 horas da tarde. Nós vamos ter então a nossa sala de oração às 4 horas, nas quartas-feiras, às 7:30 da noite, só para oração. Vamos ter mensagens do pastor no domingo de manhã, às 9:30 da manhã, e no domingo à noite, às 19h30. Também eu quero avisar aos irmãos que nós vamos retomar a nossa escola bíblica dominical em salas, mas não na igreja. A gente chama isso de sala virtual. Então o seu professor vai contactar com você, tá? O professor que era aquela classe do Felipe, continua sendo o Felipe. Eu estou chamando de classe alfa. Existe uma outra classe, a classe dos homens e das mulheres. Essa classe eu estou chamando de classe beta. Então, para a classe do Felipe, estarão trabalhando o Felipe e o Marcelo, ok? Felipe e o Marcelo, na classe alfa. Nessa classe beta, que é a classe dos homens e das mulheres, por que juntos? Porque vão estar em casa assistindo no mesmo celular ou no mesmo computador, no mesmo notebook. Então estamos juntos, não há necessidade de se separarem. Eu estou chamando essa classe de classe beta. Seus professores são os irmãos Josué Cardoso, o irmão Serginho, e estarei convidando, quando ela melhorar, quando ela sarar, a irmã Leila, e também, de vez em quando, vai fazer parte, porque ele faz parte da sala, também o irmão Luiz Wellington. Mas esses irmãos, o Josué Cardoso e o Serginho, eles vão liderar essa classe, vai montar essa sala e vai falar com vocês. Nós temos também a classe dos juniores,
que estará sob os cuidados do Diego, da Débora, irmã Débora Paraíso, e da irmã Juliana, a Juliana do Tico, tá? E a classe dos adolescentes vai estar com a irmã Regiane e com a irmã a Verinha do Marcelo. As duas irmãs vão estar trabalhando esta classe. E no domingo agora, quem estará, provavelmente, não sei, ele está conversando com o Diego, estará lecionando para nós, para toda a igreja, vai ser o Tico. O Tico, o irmão Tiago Cruz, vai estar lecionando para nós no domingo agora, tá bom? Vamos meditar um pouco, nós não temos aniversariantes hoje. Eu quero hoje repetir a mensagem que eu trouxe ontem com os irmãos na sala de oração. E eu vou repetir porque o som lá estava ruim, então eu vou aproveitar e aqui você vai assistir com naturalidade, com tranquilidade, e toda a igreja poderá assistir posteriormente. Eu quero me referir a Atos capítulo 3 e 4, um resumo de Atos 3 e 4. Em Atos capítulo 2, nós estudamos o derramamento do Espírito Santo. Eram 14 nações, 14 a 15 nações com línguas diferentes, e eles estavam adorando a Deus no templo em Jerusalém, e ali Deus quis cumprir o que ele prometeu em Joel 2, 8 para frente, sobre o derramamento do Espírito Santo. E ali se cumpriu, e cada nação ouvia o sermão, ouvia uma mensagem de Deus na sua própria língua. E o povo ficou assim, meio abismado, né? Meio perplexo, disse, como é que pode? Esses apóstolos aí, esses discípulos, Pedro, João, aquele povo, não é? Eles eram todos homens incultos, sem cultura nenhuma, como é que agora eles estão falando numa língua estranha, na minha língua? E aí você vai ver lá em Atos 2, isso é estudo passado, de que eles tinham línguas diferentes, e eles entenderam o recado que Deus estava dando. E isso então foi o derramamento do Espírito Santo. Foi assim que a igreja cristã começou lá dentro do templo de Jerusalém. Foi assim que começou a igreja cristã. Agora entra Atos 3 e 4, porque Atos é a história da igreja, é a história da ação da igreja no grupo chamado de cristãos, os cristãos primitivos. Isto é o livro de Atos. É falando sobre, ao invés de Atos dos Apóstolos, eu entendo que o livro deveria se chamar Atos do Espírito Santo. Acho que ficaria melhor, mas esse é o Atos dos Apóstolos, escrito pelo médico Dr. Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas e o Evangelho de Atos. Então vamos lá. Depois do derramamento do Espírito Santo, a igreja cristã, então, nascente, ela começou a se fortalecer. Olha, por exemplo, o que diz Atos capítulo 2, versos 46 e 47. Diz assim, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições no templo, partiam pão de casa, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Verso 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. E enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Essa frase é interessante, que no começo da igreja, as conversões eram múltiplas, e o Espírito Santo ia trabalhando nos corações e fortalecendo os corações e fazendo com que as pessoas compreendessem qual era a mensagem, e eles se convertiam. Então o Senhor ia acrescentando. É interessante esse pedacinho, irmãos, diz que o Senhor ia acrescentando. Interessante. Todas as vezes que nós forçamos a acrescentar alguém à igreja, não é bom. Esse fruto não fica legal, ele não firma. Agora, quando é o Espírito Santo que lhe fez
entender o Evangelho e receber o Evangelho, então você se firma, custe o que custar, passe o que passar, você vai se firmar, porque é o Espírito Santo que te coloca para dentro da igreja como corpo de Cristo, não como uma instituição, mas como corpo de Cristo. Jesus começou a operar milagres, os seus feitos, logo que ele foi embora, através dos seus apóstolos. Em especial, lá no comecinho, Pedro e João. O capítulo 3 conta a história de um aleijado que ficava na porta do templo pedindo esmolas e ele acabou sendo curado. Olha o que diz Atos 3, versos de 6 a 8. Vai dizer assim: Pedro, porém, lhes disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. E, pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar, e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. E, dando um salto, ficou em pé e começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Isso era um acontecimento que os judeus não estavam acostumados a ver. Interessante que na conversa ali entre Pedro e João e o aleijado estava pedindo esmola, e Pedro e João chegou e disse assim: olha, nós não temos nem ouro nem prata, não temos riqueza material, mas o que nós temos, isso nós te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda, para de ficar aí mendigando. Quando nós recebemos a Jesus Cristo, o mendigar da vida acaba, porque Jesus é nossa fartura, Jesus é nossa alegria, Jesus é a nossa esperança. Ele é socorro bem presente na angústia. É dele que vem o nosso socorro. Quando nós ouvimos a voz de Jesus, ele nos socorre. Quando o Espírito Santo atua, as pessoas ficam admiradas. Agora, o grande perigo é de atribuir ao pregador, ao anunciante, ao pastor, ao evangelista, seja lá quem for, esse poder de cura, poder de milagres. Não. A cura aconteceu porque foi Jesus quem a realizou. E realizou porque aquele aleijado creu em Jesus. Verso 16 fala isto. As razões da cura, a meu ver, foram pelo menos duas. Primeiro, o bem daquele homem que creu, porque Deus faz o bem para nós quando nós cremos nele. Segundo, o convite ao arrependimento dos pecados para muitos que presenciavam aquele acontecimento. Nisso o Senhor era glorificado. Irmãos, quando acontece um milagre na igreja, não é para a alegria, para a honra e satisfação, para o engrandecimento do pregador ou de quem fez o milagre. Não, não é. É para a honra e glória de Cristo. Então, sempre o que acontece para nós tem que glorificar a Cristo. Se aquilo que nós pedimos não glorifica a Cristo, eu não acredito no atendimento a esta petição. Como o mundo pecador não tolera a ação de Jesus, logo os dirigentes do templo judeu acharam ruim e ficaram enciumados e mandaram prender Pedro e João por uma noite, soltando-os só no dia seguinte, ordenando a eles que não falasse mais naquele nome, isto é, no nome de Jesus. Olha o que diz Atos 4, versos 18 e 19. Chamando-os, ordenaram-lhes que de modo nenhum falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Meus irmãos, a igreja nascente orou pedindo a Deus coragem para continuar testemunhando apesar das perseguições. E enquanto oravam, diz o texto que tremeu o lugar em que eles estavam, porque Deus se fazia manifesto àquela igreja. Qual foi o resultado social dessa presença de Deus e dessa oração em massa? Foi o povo unido de coração e mente, compartilhando bens com os necessitados, e Deus agia por meio dos apóstolos.
e ia acrescentando vidas àquele povo. Essas foram as primeiras páginas da igreja cristã que nascia em Jerusalém. Quando nós cremos em Jesus, quando nós o buscamos em oração, quando nós desejamos ter Jesus no coração, ele faz maravilhas na nossa vida. Jesus tem feito maravilhas em sua vida. Talvez, se não tem feito, é porque você tem buscado pouco ou praticamente nada a respeito de Jesus. Seja mais crente do que religioso. Vamos buscar a Deus. Vamos orar ao Senhor. Vamos buscá-lo, não apenas para pedir, mas para reconhecê-lo como o Deus verdadeiro que tem controle sobre este mundo, sobre todas as circunstâncias, inclusive controle sobre a sua vida. Quero orar por você e aí nós encerramos este momento. Pai Santo, eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade que me dás de reportar a tua palavra. Te agradeço porque o Senhor é o mesmo Deus que há milênios atrás, há pelo menos 2 milênios atrás, o Senhor se manifestou à tua igreja que nascia lá em Jerusalém. Quero te agradecer por tudo quanto o Espírito Santo fez naquele tempo, fez ao longo de toda a história e continua fazendo até hoje na tua igreja. Eu creio, Senhor, que essa situação que nós estamos vivendo é mais uma vez o Senhor chacoalhando a tua igreja para que nós nos acordemos, saiamos do nosso status quo, da nossa comodidade e voltemos para te adorar muito mais, para prestar atenção no Senhor, para fazer a tua vontade, para proclamar o Evangelho, para sairmos do nosso comodismo, do nosso jeitão de fazer as coisas, e mesmo que tenhamos que criar formas de fazer, como estamos fazendo, é penoso, mas estamos tentando, o Senhor vai realizando milagres por este mundo afora. Obrigado, Pai, pela oportunidade de nós sairmos nessa pandemia das 4 paredes. Fechamos o templo e estamos pelo mundo afora anunciando a tua palavra. É no nome de Jesus que eu te agradeço e coloco os meus irmãos em tuas mãos para que o Senhor também abra os seus olhos para que eles vejam as grandes coisas que o Senhor está realizando nesta pandemia. No nome de Jesus é que assim oramos. Amém, Senhor. Meus queridos, quer praticar o evangelismo? Quer praticar missões? Pega este vídeo que você está recebendo da minha fala e passe para os seus amigos. Isso é evangelismo. Passe para as pessoas, onde elas estiverem. Você percebe como funcionam as coisas? Não há necessidade de você ir até o seu vizinho agora. Simplesmente passe para as pessoas com quem você tem amizade. Diga para elas, vou lhe mandar uma mensagem da Bíblia. Chame essas pessoas a receber essa mensagem todos os dias. É o estudo do livro de Atos, desta forma que estou fazendo. E com isso você estará contribuindo com a disseminação da palavra de Deus. Faça isso, nós podemos fazer isso. Deus te abençoe, tenha um bom final de dia e que a noite lhe seja de refrigério, de descanso. Que Deus abençoe aqueles nossos irmãos que estavam enfermos e que estão se curando. Fique na paz. Deus abençoe você.